Tem gente que pega e fala assim, a personalidade de tal pessoa ela é formada muito pelo que pelas suas experiências. Eu acho que quadrinhos ajuda muito. A influência do super-herói no caráter das crianças, né? Eu acho que é um pouco o propósito do super-herói. Toda história, seja uma história em quadrinhos, seja o cinema, seja qualquer tipo de história, a criança ela se coloca no lugar daquele personagem. O super-herói é algo que você tem que se mirar. Você coloca em cima e tenta ser igual. Você não vai ser, porque ninguém é. Mas você tem aquilo como um farol. Eu acho que eles influenciam porque, sim, eles estão ali mostrando na ação os valores éticos que todos nós temos. A integridade, a honestidade, o cuidado com o próximo, todo mundo tem ou gostaria de ter. E às vezes eles entram até em alguns dilemas morais, assim, que é o fato, putz, esse cara era um vilão, ele queria me matar, ele tá quase morrendo, o que eu faço? Você vai e ajuda ele, porque você não é igual a ele. Você é um herói, você é um cara diferente. E na vida deveria ser assim até um pouco mais, né? O papel do super-herói, no caráter da criança, ele é muito importante no sentido de mostrar aquilo que é bom, de mostrar aquilo que é correto e aquilo que é certo. Você mostra que é errado você desrespeitar o seu pai, a sua mãe, você mostra que é errado você roubar, então, que é legal você ser bom. Sabe o que eles são, aqueles super-heróis? Eles são justos. E a justiça é uma coisa tão importante que está faltando, não é? Isso é tão importante e o Homem-Aranha é um campeão disso, não é? Ele ensina isso, ele ensina a gente a lidar com o próximo. Porque ele é um adolescente que tem todos os problemas que um garoto de 17, 16 anos tem. Problema com a família, problema na escola, sofre bullying dos amigos, uma série de coisas. Ele tem que ajudar a tia dele a arrumar a casa, ele tem que estudar para uma prova. Você se identifica com o personagem, porque ele tem um espírito mais humano, né? Ele estuda, trabalha, precisa pagar as contas. Só que o cara tem uma capacidade de superação absurda, e isso não é um superpoder. É personalidade, entendeu? Ele perdeu os pais, perde o tio, perde a namorada, mas mesmo assim, ele sempre prega o bem, ele faz o bem, não mede esforços para estar ajudando ao próximo. E ele não é bobo por isso, sabe? Essa impressão que dá que se você for legal com o outro, você está sendo bobo, você está sendo submisso, o Homem-Aranha desmancha isso. Ser legal com o outro te faz mais forte. E esse é o ensinamento importante dos super-heróis. As histórias em quadrinhos, elas auxiliam, elas são um modelo. Você sempre se espelha naquilo que você acha melhor. Eu gosto muito do Batman porque ele tem uma história, é uma história muito sofrida. E ele supera aquilo e utiliza aquilo como força para ele sobreviver. Passa uma mensagem muito legal aí, no sentido assim de você, tudo que acontece com você, você pode transformar aquilo em força para você lutar. E não simplesmente cair e falar, aconteceu, eu não vou mais viver. Histórias de heróis são jeitos de incentivar e mostrar coisas boas acontecendo com pessoas. E aí você, tendo tantos exemplos assim, te dá vontade de fazer coisas heróicas também, sabe? Você ajuda a velhinha a atravessar a rua, você já viu o herói fazendo isso e não tem nenhum problema. E eu não vejo nenhum problema nas crianças se espelharem nas coisas boas dos quadrinhos e manter isso para elas. Esses valores, eles estão lá, não são gratuitamente, né? Eles não estão lá gratuitamente. Esses valores, eles estão lá exatamente para que possam ser absorvidos pelas pessoas, pelos leitores, né? Por exemplo, você olha, você vê que o Super-Homem, que é o cara mais forte do mundo, que é o cara teoricamente indestrutível, e o cara na adolescência, ele ficava no canto dele, ele não podia interagir com as pessoas de uma determinada maneira, ele era apaixonado por aquela menina que ele não chegava perto. O bom, quando você é adolescente, você vê isso, você cria empatia com o personagem. Então você vê e fala assim, cara, o homem mais forte do mundo não consegue ficar com a mina que ele gosta. Poxa, pode acontecer comigo. Ou então, pô, o cara tá procurando emprego e ele não consegue, ele tem que fazer bico. Poxa, acontece comigo também. Se os super-heróis, eles têm os poderes, eles têm tudo que eles têm e acontece com eles, pode acontecer com a gente. Quando você é uma criança, ou principalmente quando você é um adolescente, você tem aquele muito problema de você se sentir sozinho, né? Ah, só eu sou assim, só eu tô errado. E quando você vê que aquilo tá numa mídia, quando aquilo chega até você de algum modo em massa,
você percebe que não, você não é o único, você não tá sozinho. Então isso é muito maneiro. Todos temos problemas, né? Principalmente na fase quando a gente é criança, tá virando adolescente. Eu utilizei realmente alguns dos conceitos dos quadrinhos de super-herói para driblar esses problemas que eu tive na minha vida. Quando eu era criança, eu tinha um amigo que ele era muito perseguido no colégio, brigavam muito com ele, tiravam muito sarro dele. E eu lembro até hoje de ter lido algumas histórias do Homem-Aranha em que ele também ajudava um amigo dele que tinha problemas. E isso me fez com que eu fosse atrás do menino e falasse assim, não, a gente não pode deixar eles fazerem isso com você, a gente vai enfrentar esses meninos. A gente foi, a gente enfrentou, a gente apanhou dos meninos, mas os meninos perceberam que a gente conseguia revidar e eles nunca mais fizeram nada, nem com ele e nem com nenhuma outra criança. Quando você lê uma história em quadrinhos, quando você vê um filme e aquilo simbolicamente mexe com você está formatando a sua personalidade. O quadrinho, assim como qualquer outra mídia, ela acende chamas de discussões por aí, que façam com que as pessoas pensem sobre o que é a sociedade e como estamos andando no momento. O Super Choque. O Super Choque, ele é um super-herói negro. Você não vê super-heróis negros, né? É muito difícil. Hoje começou-se a ter uma abertura quanto a isso, mas até uma década atrás você não tinha. Tem uma versão, porque a DC ela tem os Novos 52. Em um desses universos, o Superman é negro. Então agora na Marvel tem o Falcon. E o próprio ator, em entrevistas, falou, cara, tudo que eu quero é que tenham crianças vestidas de Falcon no Halloween. Era tudo que ele queria. Que crianças se identificassem com ele. Crianças negras tivessem com quem se identificar. Vai ter o filme do Pantera Negra, que é o primeiro super-herói negro dos quadrinhos. O primeiro super-herói negro dos quadrinhos. A importância de você ter hoje um super-herói negro, ou um super-herói indígena, ou uma mulher, uma heroína, é mostrar a realidade. Você não pode crescer achando que não existe que um super-herói não pode ser negro, que um super-herói não pode ser uma mulher, que um super-herói não pode ser índio, que um super-herói não pode ser homossexual, né? Quem falou que não pode? A criança, quando ela vê, a criança que é negra, por exemplo, ela vê um super-herói negro, né, ela se insere na sociedade. Parece uma coisa muito simples, mas a criança negra ela se insere na sociedade e fala, poxa, super-herói negro, né? Que legal, olha só, eu posso ser um super-herói também. Passava Star Trek na TV. O Star Trek é esse mundo em que homens brancos, uma mulher negra e um homem japonês estavam em níveis iguais na cabine do capitão. Uma menininha estava vendo TV, uma menininha chamada Whoopi Goldberg. Ela saiu gritando pela casa, chamando mãe, 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 vem ver, vem ver, vem ver, tem uma negra na TV que não é empregada. Só isso. Ela viu, quando criança, na TV, que ela não tinha um único papel. Ela podia, de fato, ser o que ela quisesse. Quando você vê que o garoto vai ver lá, não, eu também posso ser um herói, eu também posso ser. Tá lá. Existe o Pantera Negra, ele é rei na África, ele é foda, ele é inteligente pra caralho, e ágil, e bonito, e forte, e tudo mais. Num futuro muito bonito, isso vai ser comum, né? Você vai ter um monte de filme de heroína, vai ter um monte de filme de herói negro, um monte de filme de herói branco, um monte de filme de herói nipônico, hindu, seja o que for, entendeu? Tem que ter herói de tudo quanto é jeito, negro, branco, preto, amarelo, roxo, de todos os tipos. Tem que ter herói com camisa do Corinthians, e tem que ter um amigo dele com a camisa do Palmeiras, e tem que ter um pouco dessas coisas que acontecem no mundo de hoje, colocadas ali, lado a lado, para a criançada poder ver como é possível. A figura do super-herói hoje para a sociedade, ela representa um símbolo de bons exemplos, de que você pode ser íntegro, de que você pode ser uma boa pessoa, ajudar os outros. Alguns personagens você fala, nossa, eu queria ser como esse personagem, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas eu aprendi muito com super-heróis. Eu aprendi assim, que você não pode desistir nunca, que você tem que ser honesto, que tudo na sua vida você pode, você tendo força de vontade, você consegue. Eu acho que a ideia, que nem eu falei pra você, de tentar fazer o bem, fazer o certo. Poxa, eu aprendi a ler com super-heróis, cara. Eu queria aprender a ler por causa do quadrinho.
Eu comecei a escrever por causa do quadrinho. Eu aprendi a enxergar pessoas de outras maneiras. Eu comecei a ver que existem vários tipos de pessoas, eu comecei a ver que você não pode ter preconceito, eu comecei a ver que todos têm as suas limitações. Eles me ensinaram coisas muito boas para trazer para a vida real. E isso me ajudou a ser uma pessoa melhor, óbvio. Sim, sem heróis eu não seria quem eu sou hoje. Sem heróis em quadrinhos eu não teria lido tanto sobre heróis quanto eu li hoje. Com certeza eu me tornei uma pessoa melhor. Ser amigo, estender a mão a quem precisa, não ter preconceitos, não ter nenhum tipo de preconceito. E isso é um legado que eu deixei para meus filhos. Muita coisa que eu aprendi com os heróis, eu absorvi para minha vida e passei para meus filhos. Então é isso, ensina você a conviver em grupo, ensina que família é importante, ensina que você pode fazer o certo, ensina que você pode ser honesto no mundo que a gente vive. Honestidade, honra, comprometimento, auxiliar o próximo, fazer o seu melhor, fazer o que você pode. A base dos heróis, no geral, acho que é a determinação, né? O que o quadrinho mais mostra é que se você tiver força de vontade para fazer o que você faz, você vai ser o melhor naquilo. São as lições mais bacanas aí que dá para tirar e acho que talvez seja neles assim que me espelho um pouquinho.